Qual é, Matheus? Tô falando alto, mano? Tô falando bem? Que o chat aqui. Olá, Pai do Senhor. Bom dia. Já tem 8 pessoas já, 9 agora. Ah, tá, apareceu, foi mal, gente. Apareceu o toque aqui. Deixa eu ligar. Bom dia, gente. Meu nome é João. Para quem não me conhece, sou filho da pastora Cláudia e do pastor Fred. E essa manhã eu vim aqui falar sobre um tema chamado o evangelismo no mundo da pós-verdade, né? Então, vou esperar, sei lá, tentar umas 2 pessoas, 15 pessoas ao vivo para começar a falar. Eu começo. Eu vou começar agora então, né? Quem já tomou café? Tomou cafezinho agora? Então tá bom. Então, gente, hoje eu vou falar sobre um assunto da pós-verdade, que é o evangelismo, agora. E bom, para quem não sabe o que é pós-verdade, eu vou começar a falar o que é. Peraí, alguém sabe o que é pós-verdade, primeiramente? Isso aí. Então, gente, a pós-verdade é uma situação na qual, na hora de criar e, tipo, modelar a opinião pública, os fatos objetivos, eles não, tipo, não têm influência quanto aos apelos emocionais e às crenças pessoais. Então, como é que eu posso dar um exemplo? Poderia dizer que na hora, tipo, de eu falar algum argumento, eu não teria argumento sobre um fato que a verdade está acontecendo naquilo e eu boto as minhas crenças em cima do que da verdade moral que vem. Exatamente, é o que vem posterior à verdade apresentada. Então, assim, como é que eu poderia dar exemplos atuais de hoje em dia? O que mais tem aí sobre a pós-verdade são situações do próprio presidente Bolsonaro, né? Que normalmente sempre vem em manchetes, sempre tentando dar um ênfase a mais na palavra dele. Por exemplo, tem uma notícia sobre algo que ele falou, agora teve que ele defendeu uma manchete que ele falou que defende que está havendo cristofobia e as pessoas têm relacionado isso com algo que não tem muito a ver. Então, é um caso, sabe? Também tem outro do Trump agora, que ele teve o debate com uma leitora, a Sandra Cohen, e na enquete do jornal, tava escrito assim, Sandra Cohen cria uma final de revanche entre Trump. Então, assim, eles botaram
como se fosse uma revanche Trump, que ele tivesse perdido na primeira partida e agora fosse a revanche dele. Sendo que não é o caso. Queriam dar uma ênfase nesse debate para Sandra Cohen, sendo que não foi o caso do Trump. O Trump não perdeu uma batalha antes. Foi um debate, não teve uma derrota nem uma vitória. Então, assim, são os mesmos detalhes que a gente vê após verdade. E como é que eu posso retratar isso no mundo evangélico, sabe? É... Bom dia, Luciane. Paz do Senhor. Então, assim, vou continuar dando continuação ao meu raciocínio aqui. Então eu digo que a verdade geral, hoje em dia, ela não está sendo muito válida, sabe? Entende que eu quero chegar? Por exemplo, há pouco tempo atrás, a verdade em geral era algo válido, cara. Por exemplo, você quando mentia, você quando distorcia, torcia algo, um fato, você era tratado como um mentiroso. Tá na própria palavra, sabe? Você era filho do diabo, você era um pilantra, você era relacionado a coisas sujas, sabe? Que eu quero chegar nesse ponto. Então, assim, antigamente, não muito tempo, então quando alguém errava era nítido que era um erro. Não tinha é, muita subjetividade. Era o errado e o certo era o certo. Era nítido quando alguém errava e quando alguém acertava. Então, era assim, cara. Ainda é para muitas pessoas, só que quando eu digo agora sobre isso, eu digo num contexto geral, entre as pessoas, tá ligado? No relacionamento delas, essas coisas mudaram, entendeu? Então agora é comum ver pessoas desconfiadas por qualquer razão que, tipo, seja. Ou elas tentam tirar satisfação da outra, sabe? Tipo, você tá errado por causa disso e eu vou desconfiar de você, eu quero cultura do cancelamento, sabe? Então é comum ver essas pessoas desconfiadas, tanto na política quanto nas relações pessoais até. Quem nunca brigou no Facebook por causa disso ou daquilo, que discorda de uma opinião pública, ou tem outra opinião, e continua assim, sabe? Então, assim, vão querer sempre e relativizar um fato, seja relativizar as coisas verdadeiras. Então, assim, então já que a questão agora não é mais encontrar mentira para esconder algum fato, um hábito, se eu peco hoje em dia e eu não quero mais esconder isso, esse hábito, esse pecado que eu tenho, seria um problema hoje em dia no mundo atual? Então, assim, por que a gente vai mentir? Por que mentiríamos se não há nada a cobrir? Está tudo bem, sabe? Então, o que eu encaixaria nisso seria, não queremos, eu, como não crente, falaria, não queremos mais viver na nossa maldade, queremos viver nesta maldade. Essa seria um bordão apresentando o mundo da pós-verdade hoje em dia. E eu posso ler aqui em Romanos 1:21 a 25, o retrato claro sobre o que eu estou falando agora. Que seria, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram agora do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Bom, então aqui a gente vê que as pessoas elas estão querendo se desassemelhar
do Criador. Estão indo para a linha do raciocínio da criação. Então, a gente vê que a maioria das perversões pouco a pouco estão sendo aceitáveis. Então, a verdade importa. Importa? Não sei. É bem conveniente, mas eu digo que sim, importa sim. E digo tudo isso da, da verdade que está sendo distorcida, da, de tudo isso que querem infringir da lei de Deus, querem infringir da lei de Deus, eu digo que tem uma consequência básica nesse acontecimento. Então, a rejeitar a realidade da verdade da Bíblia, da verdade da palavra, as pessoas se colocam em uma situação racional. Por causa que o universo, cara, ele gira em torno da verdade. Gira não, ele roda em torno da verdade. Por exemplo, tem as leis físicas. A gente sobrevive por causa de uma lei da física. Tem a gravidade. Sem a gravidade, a gente ia ser esmagado. Por exemplo, se eu caísse de um prédio, eu ia morrer. Por causa da lei da física. Então, dito isso, as pessoas, elas tentam... Peraí, tem um passando aqui, eu acho que tá atrapalhando o áudio. Então, dito isso, as pessoas, agora, por causa da gravidade, por causa da lei da física, da ciência exata, as pessoas, elas tentam viver. Como é que eu posso dizer isso? Elas tentam fugir da consequência da morte aqui na Terra. Ou de qualquer, por exemplo, de se machucar, cara, na rua. As pessoas têm cinto de segurança no carro por causa que, se houver de bater, vai ter o segurança como a sua segurança. Então, a gente pode relacionar que no mundo dos pecadores, eles têm a noção de que a morte, a consequência do pecado está logo à espreita, certo? E, logo, eu consigo relacionar o mundo moral e espiritual a isso. Então, assim, eles têm a liberdade de viver aqui. Eles querem buscar a vida, certo? Eles querem buscar a segurança aqui nesse mundo, pelas leis da física. Mas eles ignoram pela lei moral e espiritual da palavra. Então, o mundo dos pecadores, ele está ansioso para compartilhar da liberdade e da crença, da verdade absoluta. Porém, eles buscam isso, como eu estava dizendo, no mundo físico e rejeitam no mundo espiritual e moral. Sendo que a verdade absoluta e espiritual é a verdade também do todo, do cenário inteiro. E eles estão presos, e eles negam dessa verdade absoluta, sabe? Que é da palavra da Bíblia. E eles estão presos e seguros nessa loucura por causa de uma filosofia do mundo, humana. Então eles não estão atentados às consequências disso. Logo, eles querem deturpar o certo e o errado, pois no mundo físico as atrações são, imediatas. Então, uma pessoa que vai morrer logo se ela se tacar do prédio, não, é um exemplo meio ruim. Mas uma pessoa que ela pode estar sujeita a qualquer momento de bater o carro, ela vai ter o cinto de segurança. Então ela se precave, ela se atenta. Só que a consequência do mundo espiritual, da palavra de Deus, da lei de Deus, não é agora. Sabe? Não é agora que vai acontecer, o julgamento não vai ser agora que vai vir a mão de Deus. Então as pessoas, elas se enganam porque elas não conseguem ver o todo, ver o inteiro, que é a consequência eterna. Eles não conseguem ver além. Conseguem ver agora.
Então eles erram em querer. Eles veem que tem essa lei. Por causa que, se elas compartilham da mesma lei física e da ciência de exatas com as leis morais da Bíblia e de Deus, elas sabem que elas estão sujeitas a isso, por causa que elas vão morrer uma hora, sabe? Elas querem essa liberdade, querem a liberdade disso. E cara, eles fazem tudo que podem para se isolar destes danos. Porque o que a coisa que isso pode trazer, sabe? E mano, dizendo isso, por que as pessoas pensam que podem se prender e se afogar nessas mentiras e ficar confortável, sabe? Por exemplo, elas sabem que a morte é iminente logo ali, tem a consequência do pecado, vivendo como se não houvesse amanhã, como a Maré disse agora, e ficam confortáveis. E as leis morais e espirituais sendo violadas e sendo tratadas como algo normal. Por exemplo, como é que eu posso relacionar? As leis morais e espirituais, elas estão sendo violadas e sendo tratadas como algo normal. Como é que eu posso dizer isso? Tem as pessoas, um exemplo que eu posso dar são as pessoas que defendem o aborto, cara. E isso é é uma, algo sério a se tratar. É uma vida que a gente fala, sabe? E agora tem um lado que defende e um lado que é contra. Como é que alguém pode perder o tato desse jeito, sabe? O que eu quero dizer? Então a gente chega a um ponto que chegamos a um tal ponto que falam tipo o que é verdade. Eles perguntam isso. E nessa cultura tá fazendo desses pensamentos críticos, por exemplo, do aborto, que é errado matar alguém, matar um bebê, fazendo esses pensamentos críticos uma batalha exaustiva, cara. Onde é uma enxurrada de mentiras e decepções com a nossa noção, que gasta a nossa vontade de lutar. E, mano, tá funcionando muito na igreja hoje em dia. Por causa que queremos adaptar a palavra, queremos adaptar a verdade na mentira deles, entende? Estamos cedendo à loucura do mundo real, deste mundo aqui. Então, por exemplo, tem um exemplo que aconteceu agora de um ator chamado Chris Pratt. Eu não sei se vocês conhecem, ele fez Guardião da Galáxia, ele é um ator da Marvel. E teve agora uma notícia recente do Papa Francisco que quer aceitar a legalização do casamento gay como se viu na Itália. E o Chris Pratt, que é esse ator, ele fez um comentário no Twitter. Não foi nem comentário, foi um compartilhamento. Ele fez um compartilhamento dando a intuir que ele estava contra isso. Porque ele é cristão, ele tem ele segue as leis morais, espirituais da Bíblia. Então ele sabe da verdade. Então ele sabe que aquilo é uma mentira. E então ele não concorda que o Papa Francisco, um padre, um papa, desculpa, ele esteja aceitando, sabe, tais coisas. Então, ele teve uma enxurrada, mano, de cancelamento, sabe? Ele teve uma enxurrada de cancelamento. Muita gente começou a ir sobre ele. Começaram a perseguir o cara na internet. E ele só fez um simples compartilhamento, mano. Então, assim, cara, é loucura, mano. Por causa que algo que foi construído ao longo dos anos, algo que a Bíblia sempre nos ensinou, ela tá sendo desconstruída, mano, agora. Sempre foi, na real, né? Sempre teve as pessoas que queriam desconstruir isso. Só que agora a diferença hoje em dia é que está se propagando mais, mano. Via internet, via a informação fácil que a gente consegue pegar. Então é isso, cara. A gente vive nisso por causa de uma informação rápida, de informações
E, sabe, essas coisas, cara. Por isso, cara, que tá acontecendo isso. As pessoas estão, como a Paula disse, o amor de muitos se esfriará. É isso que estamos vivendo, cara. O pessoal tá esfriando o coração. Tá esquecendo da palavra. Estão esquecendo do centro, entende o que eu quero dizer? Então, cara, é, um, onde a gente se encaixa o papel do cristão, eu gostaria de fazer uma alusão a outro, um filme, que é o do Garim Chiquiliro. Tem um filme do Garim Chiquiliro que ele fala pra cidade dele que o céu tá caindo. Ele diz, pô, o céu tá caindo, se protege, guardem a sua família, os ETs vão atacar a gente, que é o tema do filme. Então, assim, as pessoas, eles veem o Garim Chiquiliro fazendo isso e acham que ele é louco, mano, ri da cara dele, tipo, fazem pouco dele e tal. Mas, cara, o Liro, ele é capacitado tipo, por um grupo dos pequenos amigos dele, de um grupo de pequenas pessoas, que é a Pata Feia e aquele porquinho. Que eles testemunharam da mesma coisa que houve, sabe? O céu caindo, eles viram isso. Então, assim, aquilo foi uma coleção de mentirosos, mas eles estavam comprometidos a essa verdade, que o céu estava caindo. E eles queriam testemunhar isso à cidade deles, eles queriam salvar a cidade deles. Então, assim, a gente tem que ser também igual a eles, sabe? Tipo, a gente não pode desistir do óbvio, da verdade, sabe? E, cara, vai ser assim, mano. As pessoas vão, é, vão negar, cara, até o fim, por causa que, como eu disse aquilo, eles querem procurar o eterno aqui na Terra, sendo que eles não vão achar. E nisso dizendo isso, eles trazem, cara, justiça ao pecado do lado deles. Por exemplo, como eu estava dizendo sobre aborto, se eu quiser negar sobre isso, eu tô sendo errado. Eu tô sendo, como é que é o nome? É, não é só errado, é impoliticamente correto. Coisas assim, sabe? Eu tô sendo injusto, eu não tenho amor, eu não tenho compaixão. Sendo que eu tô simplesmente pregando a verdade, entende? E, cara, é como se não houvesse argumento contra eles. E eles se isolam, de certa forma, que eles não procuram a verdade, eles não procuram entender o que acontece. Eles gerenciam a verdade, ao invés de querer falar a verdadeira. Então, assim, o povo da cidade do filme que diz do Garrett Clear, relacionando à vida real, eles se contentam com a ignorância, cara. Eles não estão atentos com o julgamento que para sobre suas cabeças, mano. Não estão. Isso é a ignorância sobre o mundo espiritual. E, cara, isso, como eu disse antes, é horrendo pra eles. Chega a ser ofensivo a gente falar sobre isso, ter uma noção do que tá acontecendo, entende? E é, tendo essa ignorância, sempre vamos ser odiados, cara. Mas assim, eu vou dar uma ilusão aqui na Bíblia, que é João 8. De novo lhes fala Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, cara, tá aqui escrito na Bíblia: quem segue a Jesus terá a luz da vida. Terá a luz que eles tanto procuram nesse mundo que morre, sabe? Então, assim, aplicando no Evangelho, a gente precisa falar de Jesus Cristo, cara, para eles. É o único jeito. Você tem que falar da palavra crua e nua para chegar no ouvido deles. Eles vão ter que escutar, cara, porque é o único jeito. Hoje em dia, as pessoas não querem escutar, elas vão achar errado, vão achar obsceno o que você fala. É proibido para muitas pessoas a palavra do Evangelho, mas ela é necessária.
Porque a palavra do evangelho é aquilo que eles procuram no mundo físico. E a gente pode entregar a verdade para eles do mundo espiritual e moral, que é a verdadeira palavra, que é o verdadeiro sentido para eles, sabe? Eles estão perdidos. Eles não querem enxergar, acham que a gente é louco. Mas a gente não é louco, a gente quer tirar eles da loucura deles. Me entende? Queremos tirar eles da loucura do pecado. Nós não, Jesus, nós somos instrumentos para chegar para Jesus chegar ao ouvido deles. Então a gente nunca pode parar de falar de Jesus, porque ele é o centro. Ele é o centro do universo. O universo gira em torno dele, roda em torno dele. De Cristo, cara. Nós estamos à mercê dele. Então, se a gente quiser desassemelhar, desvincular de Jesus, vai acontecer isso. Como a Paula disse, vamos esfriar, vamos achar que não tá tudo bem. A eternidade é aqui e não é lá em cima. Não é lá com ele. Entende? Então, assim, a perseguição vai vir. As pessoas vão estar mais céticas a cada vez, a cada ano, cada tempo que se passa, vão estar mais céticas. Mas não há o que desanimar, cara. Entende? Porque Jesus quis estar com a gente. Então, cara, a gente muitas vezes vai ter que falar sobre a palavra que para muitos é odiosa, mas temos que propagar a verdade, cara, de Jesus. Então, eu vou dar relacionar aqui na Bíblia do 1 Coríntios, do versículo 18 ao 25, que diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, galera, é isso, mano. É isso. Sempre pregue da palavra de Jesus Cristo. Sempre pregue dele. Sempre pregue do centro. Então, querendo dar falar sobre uma situação geral do que eu falei, eu resumiria assim: o mundo hoje ele está tipo emergido debaixo da pós-verdade. Então isso faz com que as pessoas elas vivam uma vida de ilusão, cara, sem perceber que existe a eternidade e a lei de Deus, pois todos somos pecadores. Então, enquanto o evangelista prega a palavra, o mundo acha que ele é louco, mano. Ele fica escandalizado, pensando como alguém pode viver uma vida assim, cara? Como é que alguém pode ser assim? Não entende. Mas mas não podemos perder, cara, essa esperança como evangelistas. Porque Deus sempre vai melhorar, iluminar o entendimento das pessoas. Para entenderem e serem libertas, cara. Serem libertas dessa ilusão. Como está escrito aqui em 1 Coríntios. Assim serem salvas e neste caminho... Cara, assim serem salvas. E neste caminho, o missionário, cara, ele vai sofrer muito, mano. O missionário, ele vai sofrer. Mas não podendo desanimar da verdade, mano, que é Jesus Cristo. Porque do Senhor, nosso trabalho nunca é vão. Então, irmãos, preguem a palavra sempre. Nunca deixem, nunca esqueçam, em cada dia da sua vida, em todo dia da semana, do mês, do ano, falem da palavra, falem da verdade, que é Jesus Cristo. Nunca deixem de falar, entende? Então, assim, cara, por experiência que estudando na escola, em local de trabalho, agora que eu vou entrar na faculdade. Então, assim, vai ter sempre alguém, cara, que vai querer atacar. E muitos vão esfriar, cara. Muitos vão
não vão olhar, vão botar um muro nos olhos da verdade. Isso vai refletir de uma maneira que, sem a verdade da Bíblia, o mundo fica louco, cara. Então, assim, vai tender a piorar a situação. Então, vai continuar a você ver loucuras. A gente vai estar sujeito a loucuras desse mundo. Mas, cara, não desanime, porque em Deus o trabalho nunca é em vão. Então, sempre pregue a palavra de Jesus, mano. Então, era essa a mensagem que eu queria deixar pra vocês aqui hoje. Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe vocês e que Deus esteja sempre conosco. Amém? Valeu, gente. Obrigado pela atenção.